Fala galera, beleza? Estamos voltando aqui com mais uma atualização a respeito do meu jogo. E desde o último vídeo até agora, a única coisa que eu fiz de diferente aqui foi acrescentar uns obstáculos originais, né, que não são assets comprados. E eu também adicionei um pouco mais de feedback para quando você pega as moedas e para quando você pula, que eu fiz uns efeitinhos ali. Agora eu tô num dilema que eu preciso definir onde o meu jogo vai se passar e quando vai se passar. Isso porque os obstáculos que eu desenhei ali, eles têm uma cara bem tecnológica. E eu até pensei em puxar o jogo para essa pegada mais tecnológica, né? Você ser um dragão que tá correndo de robôs ou uma sociedade mais avançada. Mas eu acho que isso não vai dar muito certo, porque o que eu tava pensando pro jogo é que você é um dragão e você, à medida que vai jogando e vai matando novos inimigos, você vai crescendo, né? Você vai evoluindo. Então faz muito sentido um dragão matar um robô e ter recurso para crescer, você concorda? Não. Então eu preciso hoje definir obstáculos para você desviar, definir inimigos para você enfrentar e pensar em alguma história de fundo para fazer sentido os inimigos que você vai enfrentar. Eu não sei muito bem para onde eu vou ainda, né? Para que o jogo tenha o mínimo de sentido, mas vamos lá, vamos pensar em alguma coisa juntos. Depois de pensar um pouco, eu decidi não remover a parte tecnológica do jogo. A minha ideia no momento é fazer com que você comece, né, num jogo mais básico e vá passando de fase com o tempo, né? Então você vai começar um jogo mais fácil, um jogo mais devagar, com obstáculos mais básicos, e à medida que você vai passando de níveis, você vai encontrando inimigos, às vezes você vai encontrando obstáculos mais difíceis, e no final do jogo você já vai estar numa parada totalmente tecnológica. Eu vou fazer com que você seja um dragão que vai resgatando outros dragões dos robôs malvados ao longo da sua jornada. Então eu comecei desenhando alguns obstáculos mais simples, né? Baseado em madeira, alguma coisa mais puxada para a natureza, pedras. E ficou dessa forma aqui. Finalizados os obstáculos, agora era questão de começar a inserir os obstáculos no cenário e organizá-los de forma que fique legal para jogar, né? Aí para poder fazer esse teste eu estava colocando para gerar somente o pedaço que eu estava editando e ia jogando várias e várias vezes para poder sentir um pouco como é que estava, se estava muito difícil, se estava muito fácil. No início eu quero que seja bem mais fácil mesmo para o jogador poder ir se adaptando aos poucos ao jogo, né? E eu tive a ideia também de colocar uma ponte que eu tinha desenhado lá nos obstáculos, porém quando eu inseri aqui eu percebi que ela estava muito pequenininha e que o formato dela estava um pouco estranho. Então eu corri lá, desenhei uma ponte nova e de forma modular, que aí eu consigo criar uma ponte do tamanho que eu quiser, né? Eu fiz ela dividida em 3 partes, o início, meio e fim. Então se eu quisesse uma ponte mais curta, eu só repetia a parte do meio poucas vezes, e se eu quisesse uma ponte maior, eu colocava a parte do meio várias vezes. E eu ainda estou meio indeciso com relação a como eu vou fazer, porque eu não quero que o jogo seja uma coisa muito parada, sabe? Uma coisa muito repetitiva. Então a primeira ideia que eu tive era de fazer com que você fosse um dragão e fosse evoluindo, mas eu tô querendo descartar essa ideia, porque vai dar muito trabalho ter que ficar redesenhando vários personagens diferentes e colocar várias habilidades diferentes neles. Então eu tava pensando em fazer com que você fosse somente um dragão mesmo o jogo todo, mas que o cenário fosse mudando, né? Então você ia ter a primeira fase, que é a fase mais básica, depois que você finalizasse ela, né? Ou melhor, você conseguisse uma certa quantidade de pontos, aí você poderia ir para a segunda fase, depois que você conseguir uma certa quantidade, você vai para a terceira e assim por diante. E o jogo ficando cada vez mais desafiador. Porém, eu também estou pensando se isso realmente é uma boa ideia. Estou pensando tanto nessa possibilidade de colocar com que você consiga ir diretamente para as fases, né? Então se você quiser já pular direto para a parte mais difícil, você pode. E se você quiser ir só para a parte fácil, você pode jogar só a parte fácil também. Mas eu estava pensando em criar um desafio maior, que é com que o jogo fosse evoluindo de uma vez, entendeu? Tipo assim, você vai jogando, aí à medida que você vai avançando, né? Você consegue uma certa quantidade de pontos ou você anda uma determinada distância
Aí os cenários que o jogo vai gerando são novos já, mais difíceis, com mais inimigos. E vou fazendo isso até chegar a um ponto que não vai ter mais pra onde correr, né? E aí o jogo termina. Porque eu não quero fazer um jogo que você fique infinitamente jogando até enjoar. Eu quero fazer uma coisa que você tenha um propósito, você tenha um motivo pra poder jogar. E o desafio maior, se eu fizer dessa maneira, é que vai ser tipo um Dark Souls. Você vai jogando, vai avançando, você pode arriscar ou não, pode tentar jogar mais tranquilo. Mas se você morrer lá na frente, aí você começa tudo de novo. Porém, isso pode acabar sendo muito frustrante pro jogador, mas ao mesmo tempo é um desafio para quem tem habilidade. Eu tô um pouco dividido ainda, eu ainda vou decidir, mas uma coisa é certa, por agora eu tenho que desenhar vários obstáculos e tenho que montar vários pedacinhos de cenário para poder fazer com que o jogo fique mais diversificado. Agora eu vou mostrar um pouquinho o processo de como eu tô criando as animações aqui do jogo. Essa raposa é o primeiro inimigo original que eu tô fazendo, e eu já fiz uma animação dela parada e uma animação dela de quando ela vê o player, né, que ela vai dar 2 latidas. Aí eu deixei definida a pose dela sentada e a pose dela de pé, né, para fazer a transição. Aí a gente vai fazendo uma coisa chamada in-betweening, que a gente vai desenhando todos os quadros intermediários a esses 2 quadros chaves. E aqui nesse primeiro momento a minha intenção não é deixar o quadro perfeito, o quadro bonito, eu só quero fazer com que quando você veja em movimento esteja fluindo, esteja legal. Aí depois a gente volta e pré-refinando quadro a quadro. Porém esses quadros intermediários eles não precisam ficar perfeitos, tá? Por isso que isso é uma animação. O que precisa estar mais bem definido, com as proporções mais corretas, são os quadros chaves. Até porque ninguém vai ficar vendo isso aqui quadro a quadro, as pessoas vão ver isso aqui em movimento. Então se um quadro ou outro não tiver perfeito e não der para perceber em movimento, tá tudo bem. Aí primeiro eu foco no movimento do corpo, das pernas, e por último eu vou fazendo um princípio da animação chamada follow through, que aí eu vou fazendo com que ela tenha um movimento aqui na cauda, tenha um movimento na orelhinha para parecer que ela tá balançando, para parecer que tem uma física, sabe? Para dar mais vida pro personagem. Aí depois é questão de ficar vendo a animação várias vezes, retocando algumas coisas que a gente sente que não tá muito bem, redesenhando alguns elementos, até chegar num ponto que a gente sente que tá tudo jóia. E no fim as animações ficaram dessa forma aqui, ó. Eu acho que ficaram bem boas, mas pode ser que eu ainda modifique um pouco essa transição, para fazer com que ela tenha uma transição melhor para animação de corrida, né? Mas de início tá bom, esse aqui é um ótimo ponto de partida. Assim que eu finalizei esse processo já era 4 horas da manhã, já estava amanhecendo, então era Natal, né? E Natal é dia de almoçar na casa da sogra.